Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje fazer e cumprir a última etapa deste trabalho, deste estudo. É muito interessante essa última etapa, porque vamos fazer um estudo de caso. Fiquem até o fim do vídeo, porque vamos abordar um caso que está no livro O Mundo Maior, de epilepsia, que vai nos ajudar a fazer um entendimento de forma bem mais plena, né, do que a gente já viu até agora. Eu diria também que a questão é importante porque de toda a teoria que a gente examinou nesses outros dias, agora nós vamos ver dentro da terapia de Jesus aquela parte prática, aliando com o da doutrina. Está uma mensagem para mim: estamos com problemas para reproduzir este vídeo. Saiba mais. Funcionando bem. Tá funcionando para ti? Tá, até eu vou botar o som aqui pra ver. Tranquilo, Paulo? Acho que tá ok, Luiz. Ok? Acho que sim. Então, Karina tá dizendo que tá funcionando ok? o som tá bom aí? Eu saí, olha bem. Conseguiu? É como tem um delay. Eu não sei se tinha delay, vou entrar de novo. Não, eu tenho um delay aqui com relação ao vivo, né? Tá, eu vou entrar de novo. A Karina disse que tá funcionando bem. É? Tá todo mundo dizendo, assistindo, cumprimentando. Tá, então vamos fazer. Som bom. Tá. Tá todo mundo sintonizado. Aqueles que estão sintonizados, por favor, coloquem se o som tá bom, porque a gente teve um pequeno probleminha aqui, né? E a gente não está sabendo como está chegando para aqueles que estão sintonizados nessa plataforma. Coloquem, por favor, para a gente poder entender melhor e então alcançar os propósitos da noite. Tá tudo certo. Tá, então vamos fazer a nossa prece. Vamos nos preparar. Sabemos o quanto é importante quando estamos com os mesmos pensamentos, criamos uma ligação, uma sintonia, e essa sintonia, essa atmosfera que produzimos com este mesmo pensamento nos deixa receptivos para entender as lições que iremos abordar na noite, os conteúdos. Rogar ao Mestre Jesus que possamos memorizar esses conteúdos, para que posteriormente, nos nossos cotidianos, nos nossos ambientes familiares,
possamos exercitar com aquele amor em nossos corações, com energias e fluidos da compreensão, do entendimento, e alcançar então os progressos desejados. É assim, querido Mestre, que estamos reunidos nesta noite. Ajuda-nos então a alcançar esses planejamentos. Pedimos licença e iniciamos então a atividade de hoje. Vou passar aqui para a Leonice agora para ela seguir, não é? No final, então, no estudo de caso, nós retornaremos, nós três, para estudar esse caso. Feito? Peraí, ainda não. Peraí, tá fora de... volta aqui, deixa eu ver. Uhum. Chegou aí contigo, Paulo? É, mas não é esse. Deixa eu só... Tem que trocar a tela então, né? Aham. Eu não consegui fazer isso ainda aqui. Vou fechar de novo e vou abrir de novo, tá? Aqui. Peraí, deixa eu abrir por aqui. Tranquilo, pode seguir. Deixa eu posicionar aqui. Pode voltar. Podemos começar? Uhum. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos retomar os nossos estudos e finalizar sobre o campo mental. Desde o dia 7 de janeiro, viemos numa jornada que inicia com conceitos iniciais sobre quem somos, seres espirituais, passamos por conhecimento sobre pensamento, campo mental, psicosfera, a mente em si e o campo mental propriamente dito, como ele funciona, como é composto. E aí lá no dia 18, que é o último encontro, falamos do campo mental e as suas leis. E hoje finalizamos então o 8º encontro com a terapia de Jesus. E eu diria que essa parte vai aliar de forma prática aquilo que a gente ouve na doutrina, aquilo que a gente escuta nas palestras, mas agora aliando com o conhecimento do campo mental. Então, vamos retomar alguns conceitos e algumas informações rápidas que vocês podem acompanhar aqui por esse esquema que nós montamos, que é um resumo de tudo aquilo que nós já vimos. Vocês vão notar que no canto esquerdo, a minha esquerda no caso, tem um quadro assinalado com vermelho, que é um esquema para nós compreendermos que nós somos espíritos, né? Espíritos que são seres temporariamente encarnados num corpo físico, como estamos agora, vivendo uma encarnação com o objetivo de progredir, né? Mas para a gente compreender que é o espírito que modela e dirige a mente, que nós agora estamos nos detendo um pouco mais, debulhando um pouco mais essas informações, e que a mente dirige e modela o perispírito, e o perispírito, por sua vez, é o modelo organizador do corpo. Por isso que nós, ao retomarmos esse esquema, nós vamos ver lá que no topo está o espírito, que dirige todas as demais estruturas. O espírito não é matéria, mas ele é revestido de matérias, da mais grosseira à mais sutil. Se é do corpo ao perispírito e mente, ela vai se sutilizando,
E se é da mente ao perispírito e ao corpo, ela vai se tornando mais densa. Mas vamos nos fixar na mente, que é o nosso ponto de atenção na noite de hoje. Vejam bem que essas informações que estão aqui nesse esquema são relembrança daquilo que nós já vimos. Então vamos olhar ali na mente. A primeira seta nos diz que a mente gera energia. Energia é matéria mental, matéria sutilíssima, da dimensão acima da dimensão física, acima da dimensão do perispírito. Ela é mais sutil que a energia do perispírito. Pois essa energia gerada pela mente, que é matéria mental, ela produz pensamento e sentimento, é aquilo que vai gerar essa energia. Ou seja, essa matéria mental, que é o pensamento e o sentimento, está produzindo essa energia que se exterioriza por ondas. Quer dizer, ela emana desse campo mental sob o comando do espírito e se exterioriza em forma de ondas. E é isso que cria em torno de nós o campo mental. É matéria. Esse campo mental, campo eletromagnético, é matéria. Uma dimensão eterizada, mas é matéria. Da mente também, diz os espíritos, e a gente pegou na obra do André Luiz, é na mente que está o campo de atuação da consciência. A consciência é atributo do espírito. E é na consciência que estão escritas as leis de Deus. Então, nós já estamos colocando um segundo componente importantíssimo. E ali, sem ligar a seta ao corpo, tem ali o cérebro, que foi colocado ali para lembrar que o cérebro que a gente conhece, do corpo físico, e que tem a sua contrapartida no perispírito e imagem no campo mental, ele é uma estrutura material, portanto física, de manifestação de hoje, para lembrar ainda sobre as leis do campo mental que foi vista no último encontro. Em resumo dos resumos primeira lei, o campo mental é nossa criação e responsabilidade. É nossa. Aqui entra o livre-arbítrio, entra conhecimento, entra a responsabilidade, entra a vontade. Então, é nossa criação, é nossa responsabilidade. Se não tá bom, quem tem que melhorar sou eu. Se ficou ruim, quem piorou foi eu. Eu preciso então conhecer, me esclarecer, para tornar melhor. É essa a proposta de nós estarmos aqui estudando, buscando conhecimento, aliando a doutrina espírita, baseada na moral do Cristo, para nos moralizarmos e melhorarmos essa estrutura. Segunda lei é a sintonia, aceitação, assimilação. Ou seja, quando eu sintonizo com uma onda mental, eu posso não aceitar aquilo que me chega por onda mental. Mas se eu aceito, eu passo a assimilar. E se eu assimilo, eu estou fazendo escolhas. Que tipo de escolha eu estou fazendo? Vai ser conforme os meus valores, aquilo que eu entendo como bom para mim. Então, a lei da sintonia, a lei da aceitação e da assimilação está correlacionada com as minhas escolhas. E as minhas escolhas, se são boas ou más, ela está relacionada com os meus valores, com aquilo que eu já agreguei de moralidade. E a terceira lei, que é a lei do aprendizado, diz respeito à assimilação conforme o nosso nível de compreensão. Ou seja, também tem a ver com todo esse processo reencarnatório, como eu aproveitei a reencarnação, o quanto que eu agreguei de moralidade, de conhecimento. Essa tem direta relação com a evolução espiritual e mental do espírito. Então, o resumo do resumo de tudo que nós vimos até esses encontros está aqui nesse quadro aqui. É só para lembrar. Quem achou que está difícil a compreensão desse quadro, dá uma olhadinha nos outros encontros. E aí, baseado nessa relembrança, nessa rememoração, nós vamos passar então para a terapia de Jesus.
E de imediato a gente já identifica que a terapia de Jesus é o que nós chamamos de evangelho-terapia, a terapia da alma, onde o evangelho é um guia seguro de conduta ética e moral para guiar o nosso espírito, que nosso espírito não, nós espíritos, nós temos um corpo e somos espíritos. Então, esse caminho da harmonia que Jesus oferece é o amor, a transformação pelo amor. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, onde no item 8 ele ressalta a lei do amor. E os Espíritos dizem, o amor resume a doutrina inteira de Jesus. E ele coloca isso sob o ponto de vista do sentimento, dizendo que o sentimento, por excelência, é o amor. Porque quando nós iniciamos a nossa caminhada como seres espirituais, saímos dos outros reinos e vamos fazendo toda essa vilegiatura. Quando nós ingressamos na condição de espírito, nós estamos muito perto ainda da animalidade, nós temos instintos, que é a nossa origem, né? Quando estamos dando os primeiros passos na humanidade. Mas nós avançamos, nós progredimos, né? Saímos das sensações e vamos nos encaminhando cada vez mais para o estado de depuração desses instintos, até chegar ao estado de sentimento. E eles colocam para nós que o ponto delicado do sentimento é o amor. Muitos de nós ainda têm uma visão muito material do amor, no sentido de amor-posse. Mas aqui é aquele amor ágape, aquele amor sublime, que nós ainda temos que entender, aplicar, desenvolver em nós. Pois bem, a terapia de Jesus, aliada com a doutrina espírita, vai se direcionando para esse processo educativo da alma, dos sentimentos, em que nós vamos agregando informações, mudando o nosso padrão mental. E, em linhas gerais, ele pode se dividir em dois caminhos, preventivo ou restaurativo. E todos eles passam por aquilo que a doutrina nos oferece, palestra, estudos, prece, né? Para educar, para fazer o ser inteligente agregar um conhecimento de ordem moral que lhe vá modificar a sua estrutura do campo mental. E restaurativa quando ele já está num estado de sofrimento em que ele precisa entrar num processo de reeducação. Então temos também toda uma gama de terapias como o passe, água magnetizada, e que vocês todos conhecem. Então vamos ver, no caso da terapia de Jesus, terapia é tratamento, todo mundo conhece, né? E a evangelho-terapia é esse tratamento através do evangelho, que procura difundir a moral do Cristo pelas informações que chegam das mais diversas formas, né? E no caso que nós temos que entender para dentro do enfoque da doutrina espírita, que é uma terapia da alma. E a alma, como a gente sabe lá da questão 134, é um espírito encarnado. Então, terapia da alma ou terapia do espírito está se dirigindo ao mesmo ser inteligente da criação que povoa o universo, que é o espírito. Está lá na questão 76. Mas a terapia espírita é isso que a gente não pode perder de vista. Visa educar a alma, o sentimento, o pensamento, as emoções do indivíduo. Então ele atua sobre o ser inteligente, oferecendo parâmetros de ética e de moral baseado lá na moral do Cristo, que traz um padrão mental orientando sempre a conduta do indivíduo no sentir, no pensar, no agir, alinhando com as leis de Deus. Aí alguém vai dizer assim, a lei de Deus, mas eu não sei, não lembro, como assim? É muita coisa para eu aprender. Não, é o bem. Palavra simples, é o bem. Alinhar-se com as leis de Deus e alinhar-se com o bem. E ela tem quando a gente estuda a doutrina, a gente vê lá no livro dos Espíritos,
na parte terceira, as leis morais, bem no finzinho, tem uma que é a síntese de toda, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então eu não preciso decorar, eu preciso entender, sentir e vivenciar. E aonde está escrito tudo isso nos livros, antes de qualquer lugar, ela está em nós mesmos. Nós, seres espirituais, porque ela está escrita na consciência. Está lá na questão 121. Consciência é um atributo do Espírito, então está em mim. Eu posso não saber discursar, dizer, decorado, mas quando eu pratico um ato que conspurca a minha consciência, ela me responde. Me dá sofrimento, me gera uma resposta, embora eu possa não confessar a alguém. Quando eu faço alguma coisa que se alinha com a consciência, com a lei de Deus, há uma resposta benéfica, uma sensação de bem-estar, como se o coração ficasse aquecido. Então, ali é a resposta da consciência. Então, em síntese, todos nós sabemos o caminho do bem e o mal, embora muitas vezes não possamos discursar em palavras bonitas, né? Pois bem, seguindo aquela divisão de terapia preventiva e terapia restaurativa, vamos abordar a questão da terapia preventiva, que também é uma terapia educativa, mas o enfoque no ser é desde cedo, porque vai esclarecendo o indivíduo desde a tenridade sobre o caminho do bem que ele tem que seguir. É um processo de educar o ser dentro de uma moral universal que é o amor. E veja bem, é moral universal, não é do planeta Terra, não é inventada por Jesus, é universal. Então isso é importante nós entendermos, porque desde logo, se nós alinharmos a nossa conduta, as leis divinas, modelando os nossos sentimentos e pensamentos a essas leis, ou fazendo todo um trabalho educativo em relação aos nossos filhos, ou quem esteja na nossa guarda, desde tenridade, nós vamos ter um outro panorama desse indivíduo, por exemplo, em relação da lei de causa e efeito. Porque quem planta boa semente colhe bons frutos. Então é aquilo que nós explicamos desde os encontros iniciais, sobre criar o reino dos céus em si mesmo, na sua mente. Porque ele mantém um bom conteúdo ético-moral, baseado no bem pensar, no bem sentir, no bem agir, e ele vai sempre ter como consequência e resultado uma condição de paz e harmonia. Haverá percalço, sim, mas ele tem um lastro ético-moral para ir resolvendo, sem se desestruturar, sem entrar no fosso profundo de um sofrimento onde muitos não encontram saída. E o campo mental de um indivíduo ou de indivíduos que são trabalhados ou que trabalham desde cedo esses valores de alinhamento, é a harmonia do pensamento, com pensamentos positivos, com a sintonia mental com aqueles que pensam e amam como ele. Lembram quando nós estudamos sintonia, que nós nos aliamos mentalmente com aqueles que pensam na mesma faixa mental que nós? Pois bem, quando nós estamos nesse processo, nós estamos nessa sintonia mental, vamos assimilar ondas mentais positivas semelhantes à nossa, criando um campo mental harmonizado, pacificado. Então, são indivíduos que em grande parte vão estar circulando lá no terceiro andar da casa mental, que são as noções superiores, que nós vimos lá nos encontros iniciais. Ele vai transitar, ele precisa transitar entre os demais andares, que é o primeiro andar, que é o automatismo e o passado, porque lá tem informações importantes, onde ele acertou, errou, onde tem um banco de dados excelente que faz parte do crescimento das informações dele. Ele vai vivenciar o segundo andar, que são as conquistas presentes, hoje, com mais força, com mais vontade, mas ele vai ter nas noções superiores o seu guia, o seu norte. Então, ele cria esse clima de bem-estar, de harmonia, de respostas positivas por esse alinhamento. E ele tem a resposta pela sua consciência. Pois bem,
Dentro dessa terapia educativa, vamos lembrar da palavra de Emmanuel, que fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma, e a gente vê que mente sã e corpo são traz essa harmonia, esse alinhamento que gera saúde. O corpo físico vai responder em forma de saúde com os bons pensamentos, os bons sentimentos. Isso vai se espalhar em todo o metabolismo celular. É um protetor da saúde. Os bons pensamentos, as boas emoções, sentimentos nobres, alegria, amor, bondade, esperança, geram saúde da alma que se transmite por corpo, inclusive melhorando em muito o sistema imunológico. Essa é a sensação de bem-estar. E aqui é bom a gente ressaltar a importância de um departamento de infância e juventude numa casa espírita, de um departamento de atendimento à família, para que aqueles que aqui chegarem buscando orientação dos seus pequenos encontrem um caminho para acolhê-los, orientá-los, e desde cedo eles vão ter um lastro de amparo espiritual, de orientação ético-moral, que talvez muitos de nós que militamos na doutrina espírita depois de adultos, poderíamos ter nos poupado muito sofrimento se desde cedo tivéssemos essa orientação, inclusive para as nossas famílias, para que encaminhasse para a harmonia espiritual, para o entendimento de si mesmo e das suas circunstâncias. Bem, agora vamos ver a terapia em relação a uma situação que necessita reeducação, precisa ser restaurativa. É quando o indivíduo já está em estado de sofrimento, decorrente das suas atitudes equivocadas, pelas suas más tendências, e que ele geralmente nos procura, nós como casa espírita, quando o sofrimento às vezes está muito atroz. E é isso que muitos de nós chegou por essas portas, pelas portas do sofrimento, precisando se reeducar, precisando reencontrar o caminho do bem, precisando se conectar com essa moral do Cristo, né? E a gente entra nesse processo de reeducar o nosso sentimento, o nosso pensamento, buscar aquele conhecimento que nos alinha as leis de Deus. Então, muitos de nós estamos, eu diria até a maioria, nesse processo reeducativo. E a lei da causa e efeito nos atinge em razão dos nossos próprios vícios morais. Passamos por tormentas, angústia, mas nós temos responsabilidades sobre aquilo que fizemos e pelas consequências das quais nós estamos passando. Mas isso não é uma sentença irrevogável. Isso é um momento da nossa existência. E essas consequências que podem aparecer em forma de sofrimento, depressão, culpa, obsessão, doenças físicas, tormentos e dores, é o nosso momento existencial em que muitos se dizem estar vivendo um inferno. Mas o que é importante nós entendermos que assim como a nossa ignorância, a nossa imperfeição, as nossas dificuldades criaram essas condições, a busca do conhecimento, a busca desse processo de reeducação pode fazer nós construirmos um novo caminho. Nesse estado de sofrimento, o campo mental está em completa desarmonia, pensamentos negativos, sentimentos inferiores, são dores morais, tumulto mentais tremendo. E isso debilita a saúde física, porque as emoções em desalinho produzem substâncias tóxicas que se disseminam por todo o universo celular. E é por isso que se um corpo são gera, uma mente sã gera um corpo são, uma mente doente também gera um corpo doente. E aqui voltamos novamente à questão da sintonia. A essa sintonia mental e a assimilação por ondas mentais semelhantes de sofrimento, de culpa, de críticas, enfim, as nossas más tendências, também vão gerar um campo mental que vão criar as sintonias com espíritos, com entidades encarnadas ou desencarnadas na mesma sintonia e que vem criar um sistema acumulativo.
E é muito difícil, às vezes, as pessoas aceitarem e muitas vezes compreender. Então, a casa mental, em geral, desses indivíduos, fica em grande parte no primeiro andar, lá nos automatismos, né? E como a vida diária, se é um indivíduo ativo e trabalha, ele vai estar muitas vezes focado só no segundo andar, que é do trabalho, que é no presente, produzir, trabalhar, enriquecer. E muito poucas vezes ele frequenta o terceiro andar, que são as noções superiores, que nós já falamos anteriormente. Nós vimos que o equilíbrio importantíssimo é saber fazer a circulação dos três andares, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, mas a nossa meta é permanecer a maior parte do tempo nas noções superiores, que vai indicando o nosso processo evolutivo, as nossas noções de moralização superior. Pois bem, olha esse desenho aqui. Lembrando um conceito que aqui nós já trabalhamos, que é a mente como a casa mental do espírito. Lembrando de novo, ela é construção, criamos, e manutenção, ou seja, alimentamos por nós mesmos, cada um de nós. E ali tem um desenho em que o indivíduo da parte de cima tem pensamentos positivos, e as palavras que aparecem ali, abundância, sucesso, parece ele ali numa vida tranquila, um ambiente claro, né? Então, você passa a maior parte do seu tempo dentro da sua casa mental. Então, faça dela de um lugar bom. Por que nós passamos dentro da nossa casa mental? Porque nós nos dirigimos ao mundo e o nosso mundo interno é guiado por esse conteúdo da casa mental, que são produzidos pelo espírito. Então, o indivíduo que tem pensamentos negativos, medos, se vitimiza, atenção, ele está precisando de ajuda urgente. Então, as figuras ilustrativas ali do lado bem demonstram o estado da alma do indivíduo. E aí nós trazemos de novo o conceito de Allan Kardec sobre o céu e o inferno, lá na primeira parte, capítulo 7, quando ele fala a alma é o espírito encarnado, carrega consigo, lá no seu campo mental, o seu próprio céu ou o inferno. Qual é o teu conteúdo mental? Qual é o conteúdo dos teus sentimentos? O que tu alimenta constantemente? Tu carrega contigo, no teu campo mental. Então, cada um carrega o seu céu ou o seu inferno, por toda parte onde se encontra, conforme o seu estado feliz ou infeliz. Então, tem indivíduos que podem estar vivendo em torno de si um verdadeiro caos ou sofrimento, não que ele vá se deleitar com o sofrimento do outro, mas ele tem uma postura de serenidade, ele tem uma postura de atenção com o outro, porque ele vive essa noção do terceiro andar. Ele se compadece do outro, mas ele não se desestrutura. Aquele que vive na sombra, na vitimização, nesse processo negativo, ele vive um circuito fechado em que ele só vê o seu sofrimento e não consegue ir ao encontro do outro, ir ao encontro do mundo. Ele se fecha num sofrimento. Então ele pode estar numa família equilibrada, com pessoas amorosas, num ambiente de alegria, num ambiente de pessoas pacificadas, mas ele, o seu campo mental, a sua estrutura toda é sombra, é sofrimento, porque ele carrega isso dentro de si. Então esse processo é uma cura que se faz de dentro para fora. Então vejo que quando a doutrina espírita oferece essas terapias, que normalmente as pessoas vêm procurar em estado de sofrimento, nós relacionamos algumas aqui, vamos tentar fazer a correlação com o nosso campo mental e com as leis que nós viemos estudando até agora. Por exemplo, no atendimento fraterno pelo diálogo, a pessoa senta, vai lá, busca uma ajuda, né? Procura receber com carinho, com atenção,
Então ele vai ter uma oportunidade de alguém poder ouvi-lo de forma sigilosa, em um momento privado. Ele vai falar das suas dificuldades, que necessidades ele tem, vai receber orientação segundo os preceitos da doutrina espírita. Então veja, aquele momento ali em que ele fala da sua dor, ele também se ouve. Ele também já começa a fazer um processo interpretativo em cima dos seus fatos. Então é o momento da renovação do conteúdo mental. Porque através dessa conversa ele começa a assimilar as correntes mentais, não só do atendente que está ali, mas também de todos os benfeitores espirituais que estão presentes nesse atendimento, conhecem toda essa estrutura desse irmão e vão fazer esse trabalho, inclusive, de inspiração, tanto para o atendente quanto para o próprio sofredor. Então é o momento em que essa corrente mental atrai espíritos guias, bons espíritos, e vão ali trabalhando os sentimentos, os pensamentos positivos, fazendo sugestão para se equilibrar e se fortificar para o bem. Então, aqui nós já temos, embora a gente não perceba, no momento do atendimento, acionando todos esses mecanismos que nós estamos estudando com mais detalhe agora. Por exemplo, no Evangelho do Lar, que cada um pode fazer na sua casa, basta, além de saber, se disciplinar para fazer, né? É um momento em que a família se reúne num determinado dia que escolheu e ora, né? Junto com os seus componentes, lê o Evangelho à luz da doutrina, faz uma oração conjunta, né? E cria aquele hábito da oração em família. É importantíssimo para lançar no ambiente matéria mental de alta qualidade, de alta significação espiritual, por meio de pensamentos e sentimentos elevados, no momento da prece, no momento da leitura. Isso, além de fortalecer os laços familiares, naquele momento em que nós nos reunimos, lança no campo mental de cada um energias positivas. Os benfeitores estarão lá nessa sintonia de pensamento que nós naquele momento estamos cultivando. Também a prece traz para perto de quem ora o concurso desses bons espíritos, que vão chegar para ajudar essa pessoa na resolução das suas dores. Mas de resolução, vejam bem, não é trazer uma fórmula pronta para que ele dê a resposta às tuas problemáticas. Ele vai te inspirar ideias sãs, vai te acalentar, vai te envolver em energias salutares, vai atuar no teu campo mental de tal forma que você se sinta inspirado, fortalecido com essa força moral para você mesmo vencer as dificuldades, para voltar para o caminho do bem, se esse foi o motivo que gerou a dor, né, se afastou do bom caminho, e muitas vezes receber inspiração de como eu posso ajudar um filho, como é que eu posso orientar o meu caminho se eu tenho uma decisão para tomar. E vamos adiante. Vamos olhar ali a prece e o Evangelho, que está muito relacionado com a segunda lei. Porque diz ali no Evangelho capítulo 27, do item 9 a 10, que pela prece o homem entra em comunicação pelo pensamento. Veja, pensamento é matéria lá do campo mental, dirigida sob a vontade do Espírito. Ele quer orar, ele se comunica pelo pensamento com os bons espíritos, se é a ele que se dirige. Quando ele transmite, ele produz esse pensamento ganha o universo, através do fluido universal. E ele vai até aqueles a quem nós estamos dirigindo a nossa prece. Como todos nós estamos envolvidos no mesmo fluido, quando eu penso e lanço essa matéria mental no universo e ela se propaga em ondas, ela vai chegar sim àquele a quem eu dirijo. E quanto mais vontade, mais fervor eu imponho na minha prece, ela vai ter uma impulsão tremenda que atravessa o espaço e se estende ao infinito, como dizem
os benfeitores espirituais. Então, é pelo pensamento, pela qualidade do pensamento, que eu vou produzir essa corrente fluídica que vai estabelecer essa comunicação impulsionada pela minha vontade, pelo meu desejo do bem. E às vezes as pessoas não entendem o poder desse momento de oração. Então está aliado lá com a segunda lei. Porque quando eu paro e vou fazer uma oração, quem estará ali em sintonia mental? Os benfeitores, amigos espirituais, anjo guardião, espíritos, amigos que se alinham a nós, e estamos unindo as nossas mentes por meio das afeições que nos unem, criando essa sintonia, e eles vão me sugerir ideias benéficas, de serenidade, e se eu aceitar e assimilar, eu vou ter uma interferência positiva no meu campo mental, e vou estar em mim tendo registros dessa interferência positiva, bondosa, amorável, que eu chego a sentir no corpo físico os efeitos disso. Muitas pessoas durante a prece chegam a sentir uns arrepios, outros falam um aquecimento no rosto, outros na cabeça, outros dizem que sentem uma sensação de bem-estar na região do peito e do coração. É a transmutação dessas energias tão intensas que chega a ter efeitos físicos. Então vamos ver, por exemplo, no caso da palestra pública, que muitas pessoas agora estão fazendo pelo meio virtual, né? Onde são abordados temas da moral cristã, né? E é ali que a gente recebe esclarecimento, consolação, principalmente para aqueles que estão passando por um momento de sofrimento, de isolamento, que a nossa sociedade hoje está vivendo. Pois a doutrina espírita, mesmo com esses aspectos triplos, científico, filosófico e religioso, de alguma forma, ela vai atender o anseio daquele que busca esse esclarecimento. Porque o objetivo é tornar essa doutrina uma ferramenta de vida para que todos nessa encarnação possam se conduzir melhor, encontrar explicações para as suas dores. Por isso que o seu objetivo é consolar e esclarecer. Naquele momento, muitas vezes, que nos ligamos a uma palestra, nós vamos encontrar amparo que vão nos erguer de aflições ou compreender as aflições pelas quais estamos vivendo. E é por isso que quando uma palestra, a busca do conhecimento, o espírito já entende que ele tem que ir adiante, ele começa a compreender a importância dos estudos. Porque nos estudos em que a pessoa busca o conhecimento do espiritismo através das suas obras básicas ou complementares, ele está cumprindo aquilo que o Cristo propôs quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele vem muitas existências, às vezes, com amarras em sofrimento, em depressões, em sentimento de culpa, porque ele não sabe nem que é um ser espiritual. E ele precisa conhecer essa sua condição. Em conhecendo a sua condição, como ele vai se deparar com situações que vão exigir dele que ele faça uma modificação, até eu falar da reforma íntima. E ele vai encontrar bases na ética e na moral do Cristo que vai fazer com que ele aos poucos vá trabalhando a sua casa mental no terceiro andar, nas noções superiores, alinhando-o com as leis de Deus, e ele começa a ter respostas em suas vidas. Não é? E é por isso que a gente precisa ver como é importante nós estarmos usando todas essas ferramentas que a doutrina nos traz para criar em nós meios de progresso, usando a inteligência, o raciocínio, o pensamento, educando os sentimentos. Então, retomando a terceira lei nos fala que o processo de estudar, aprender, nos possibilita desenvolver discernimento e raciocínio, lá no campo da inteligência. Mas cada um de nós só vai assimilar aquilo que ouviu no estudo, aquilo que ouviu na palestra, aquelas sugestões ou informações que chegaram através do atendimento fraterno,
para construir esse novo aprendizado se eu já desenvolvi um nível de compreensão para poder absorver esses pontos de vista. E como nós não somos espíritos novatos sobre a face da Terra, tivemos muitas e muitas e muitas encarnações anteriores e teremos outras posteriores, nós estamos na linha mediana de compreensão, de entendimento, uns um pouquinho mais acima, outros um pouquinho mais abaixo, mas todos nós temos acesso a criar meios de crescer e evoluir. Aqui embaixo, para exemplificar essa terceira lei, foi ressaltado essas 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espírito de Verdade, que a gente já falou no encontro passado, fazendo uma correlação do amadurecimento espiritual mental da humanidade para que facultasse que em épocas diferentes chegasse essas informações transcendentais, de cunho espiritual e mais profundo, à medida que a humanidade amadurecesse. Então nós estamos vivendo esse terceiro estágio do Espírito Verdade. Nós já temos condições de amadurecimento para poder entender a proposta da doutrina espírita. E mais do que isso, transformá-la num meio de progresso, porque ela vai oferecer ali esclarecimento, consolo, informações. Mas tudo vai depender do que eu vou fazer com isso. Volta para mim, na minha responsabilidade, o caminho que eu vou construir daqui para frente. Quando eu era ignorante acerca dessas questões, eu tinha até uma justificativa. Eu não sabia. Mas e depois que a gente sabe? Ainda está na tua mão tu tomar o caminho da alteração, modificação, transformação e progresso. Então, o livre-arbítrio, aliado com o conhecimento, é importantíssimo para nós darmos um novo sentido para a nossa vida. Por isso que estudo está muito vinculada com a terceira lei. Essa busca de acumulação de conhecimento, de encarnação para encarnação, vai modificando a minha visão de mundo, de mim mesmo, dos outros, a minha visão com Deus, a minha relação que eu tenho com a divindade, né? Eu amplio a minha consciência e compreensão. Importantíssimo, então, que a gente possa usar a doutrina espírita para auxiliar o nosso processo de aprendizado e desenvolvimento. Eu digo auxiliar porque pode ter muitas pessoas que têm essa ferramenta na mão e não queiram assimilar esses preceitos éticos morais ou não acham ainda, no seu estágio evolutivo atual, que isso seja importante. Está na mão de cada um. A assimilação das ideias, sugestões e informações dessas noções superiores nos são oferecidas. E pelo estágio evolutivo da humanidade que nós temos agora, nós temos condições sim de absorver esse conhecimento, melhorar a nossa inteligência e progredir em moralidade. Então, a escolha é nossa. E finalizando, como a gente sempre fala do terceiro andar das noções superiores, a gente não pode deixar de falar da caridade. Porque a caridade é o amor ao próximo. E um amor ao próximo não para mostrar para os outros, é um amor ao próximo como a si mesmo. É um afeto daquele que, através da sua doação, ele até nem tem tempo de ficar pensando em pensamentos negativos e ficar se ligando na sua figura como um coitadismo, não, ele se envolve em benefício do próximo, ele ameniza sofrimento, ele vai ao encontro do outro, é o exercício da caridade. E quando nós experimentando o ato de ir ao encontro do outro, socorrê-lo, auxiliá-lo, ampará-lo, de forma desinteressada, isso me gera paz. A consciência responde como sensação do dever cumprido. Isso gera um intenso bem-estar. E inclusive com modificações físicas, porque os neurotransmissores são liberados em resposta ao meu campo mental, porque a minha consciência está chancelando aquele ato.
Então é o momento em que nós vamos trabalhar as noções superiores lá da terceira casa, o terceiro andar da casa, que é justiça, amor e caridade. Isso aí está lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3. Então veja, tem muitas possibilidades para nós ir ao encontro de quem necessita, desde um simples ato de ler uma história para alguém, segurar a mão de alguém que esteja em dor e sofrimento, dar atenção a idosos, a crianças. Aqui são figuras ilustrativas, mas cada um de vocês, dentro do seu campo de atuação, de conhecimento, vai ter imensas possibilidades de agir no ato caritativo. E agora nós vamos para o estudo de caso, que está lá no Mundo Maior, no capítulo 8, que é o Santuário da Alma. E só para situar o pessoal nesse livro, esse livro No Mundo Maior é a quinta obra da série André Luiz, que começou lá com O Nosso Lar. Ele tem 16 livros. E nesse caso do Mundo Maior, o André Luiz vai relatar alguns aspectos da comunicação que existe entre encarnados e desencarnados, especialmente quando a pessoa dorme, quando está em repouso, quando ela vai para o plano espiritual. E ele, nesse livro, vai estudar diversos casos de desequilíbrio mentais. Vai ter casos de epilepsia, esquizofrenia. Vai também tratar do socorro espiritual que é prestado para esses trabalhadores, né, dentro do possível, né? Vai falar nesses desequilíbrios da loucura, do suicídio, enfim, decorrente dos desastres morais. Mas nesse capítulo 8 em especial, é um caso de epilepsia. Então eu vou passar a palavra para o nosso colega Luiz, que vai abordar esse caso. Bem, esse caso é no capítulo 8, né, como a Léo falou, o Santuário da Alma, e é uma visita, junto com o André Luiz do Calderaro, a uma residência onde tem esse caso de epilepsia, e a pessoa ela evolui, né, e faz grandes progressos. Então, eles chegam exatamente no dia do Evangelho no Lar, participam do Evangelho no Lar, e dentro do Evangelho no Lar, né, ou melhor, posterior ao Evangelho no Lar, o pai do personagem, que é o Marcelo, pergunta a ele se os ataques epiléticos têm sido frequentes. E ele vai comentar então que esses ataques epiléticos quase não estão aparecendo, que surge na adolescência aos 14 anos. Até essa etapa da encarnação, aos 14 anos, ele não tinha nenhum tipo de manifestação de ataques. Mas ele vai aparecer a partir dos 14 e então vai causar um transtorno maior. O pai é espírita, a mãe também, e o Marcelo então está integrado na casa espírita, participa de várias atividades, né? E então eles ouvem a conversa do pai com o Marcelo. Posteriormente o Marcelo vai dormir, que é o nosso personagem em questão, e então ao sair do corpo vai ter contato com o André Luiz e o Calderaro. E eles então ali começam um diálogo bem, né, interessante, e o Marcelo então quer saber, né, dos projetos do plano espiritual para a construção do mundo melhor, quando de repente se aproxima duas entidades, né, que eles percebem estão à distância. E para surpresa do André Luiz, né, o Marcelo então vai voltar para o corpo físico. E aí então começa o ataque epilético que nós agora vamos tratar. Então o Calderaro então vai falar para o André Luiz que o Marcelo é um personagem, né, que tem ataques epiléticos decorrentes de um passado de várias infrações à lei de Deus quando encarnado. Desencarnou e vagou pelo umbral em terrível
processo obsessivo de suas vítimas. Ao sentir a presença de suas vítimas, é como se vivesse as torturas, desorganizando o seu corpo mental. E aí é importante, não é, nós darmos uma parada aqui, porque o corpo mental é o, né, organizador de todos os outros corpos de manifestação. E aí vai acontecer e o Calderaro, então, né, começa a descrever o processo, né, de desequilíbrio, como se dá. E aí ele vai falar das zonas motoras, que é a moradia das forças conscientes. Olha só, as zonas motoras, né, que é a etapa da encarnação, onde nós exercitamos tudo que precisamos para as conquistas de progresso. Com a desorganização do campo mental, essas forças motoras, então, acabam também se desorganizando e a pessoa fica naquele estado descoordenado dos movimentos. E ele então comenta, né, que essa condição perispiritual ainda não está consolidada e é decorrente daqueles desequilíbrios. Ao sintonizar, olha bem, ao sintonizar com aqueles campos mentais daqueles irmãos que ainda perseguiam, vigiam, na verdade, né? A sintonia de ondas ali, como ele já conhece esse tipo de onda, imediatamente leva para os automatismos. E esses automatismos então manifestam um desequilíbrio. Quer falar aí, Léo? É que nesse automatismo aí está registrado aquelas informações dolorosas que ele registrou no perispírito, porque ele regressa lá àquela situação de dor, onde ele ficou muitos anos, né, cativo e sendo perseguido. Então, são reflexos condicionados que ele tem aquele registro. Então, a aproximação dos seus adversários, gerando aquela onda mental, né, ele regressa automaticamente para essa situação dolorosa. Né? E voltando vamos falar um pouquinho do cotidiano, né? Às vezes a gente está num lugar e se sente mal, né? Ou no próprio trabalho, ou numa entidade, né? O senhor Paulo Salerno quer falar, por favor. Não quero falar. Tem duas questões que nós precisamos responder. E quero também colocar que a questão da epilepsia não se dá somente pelas interferências espirituais. Muitas vezes pode ser um problema neurológico que precisa ser tratado pela medicina com todo rigor. Perfeito. Precisa de assistência. Concordamos com isso. Pode fazer um comentário. O próprio André Luiz faz um comentário sobre isso, sobre a questão física, onde ele diz que o fenômeno da epilepsia raramente ocorre por mera alteração no cérebro, como, por exemplo, uma lesão. Então ele diz que é raro, na época que ele produziu a obra lá, né? Por lesão física ocorre, mas ele está dizendo que é raro, talvez no sentido de dizer que em grande número pode ser interferência espiritual. Allan Kardec já tinha falado isto, né? Quando ele disse que nem todos os loucos que estavam nos hospícios eram loucos mesmo, eram doentes, né? Eram obsidiados, como até hoje, diga-se de passagem. O Hospital Espírita está aí, né, com o seu exemplo. Mas não podemos descartar jamais a questão física e o tratamento correspondente. Os comentários, Paulo, por favor. Perguntas. Tusnildo Klein. Se em um ambiente de trabalho notarmos energias negativas, devemos nos afastar mentalmente dos colegas ou tentar conversar e modificar essa situação? Aí, Léo. Ambiente de trabalho é às vezes conhecido como serpentário, já ouviu falar nisso, né? Às vezes ali tem um ambiente tóxico, muitas vezes, pelas energias mentais abrigadas por todos os componentes do local. Às vezes, algum de nós tem essa percepção e tem escolhas. Ou ele se alia a essa corrente mental, continua pensando, aceitando, assimilando e, por consequência, tendo
comportamentos similares àqueles a quem ele aceitou, ou ele identifica, sintonizou, identificou, e ele pode não fazer os processos seguintes, que é não aceitar e não assimilar. Mas isso é um trabalho que ele faz a nível mental. Agora, tem situações de trabalho que eu não posso me afastar do ambiente de trabalho, mas eu posso me afastar das ondas mentais, das ondas de vibração, daquela faixa mental em que a maioria se deleita, que é tóxica, que é agressiva, que é crítica, que gera sofrimento, que lança matéria mental no ambiente e deixa o ambiente, como diz, carregado, difícil, pesado. É por isso que cada um pode carregar o seu céu, o seu inferno. Pode estar, o tuvio do advogado, né? Ele pode chegar num cartório, que lá no balcão ele chega lá, tá todo mundo de carro amarrado, mas tem um cara lá que tá assim, tranquilo, sereno, né? Vai lá no balcão, atende o cara, com gentileza, com educação. O cara tá carregando o seu céu consigo mesmo, ele tá equilibrado, tá sintonizado. Em volta pode ter pessoas, cada um carregando o seu inferno. Um contra o excesso de trabalho, um contra o chefe, outro por problemas familiares, um porque acha o salário ruim, e fica naquele circuito mental próprio de sofrimento. Então, a quem nós vamos aderir? A escolha nossa. Às vezes as pessoas entram no automatismo e não sabem que elas têm escolha. Chegou no ambiente de trabalho, está todo mundo de carro amarrado, pronto, já optou, assimilou e fica assim o dia todo. Bataço para tudo que é lado, mal palavra para cá, mas ele está escolhendo. Ou faz uma prece. Ah, sim. Aí no campo mental, internamente. Mas aí o indivíduo tem que identificar e ele tem que escolher. Quando ele chega nesse estágio de identificar, não querer, não aceitar e não assimilar, e aquilo gera uma necessidade de uma ação, e ele tem esclarecimento suficiente, a prece mental, sentado no seu local de trabalho, aonde ele está, ele, ao fazer a prece, ele já vai subir uns degraus, vai entrar em outra faixa. Até porque se ele entra, continua naquele estado de assimilação, e aquilo é matéria mental densa e pesada, isso vai atingir o corpo físico. O cara chega em casa com dor nas costas, dor no estômago, né, uma dor de cabeça, ele está que nem uma esponja, absorvendo tudo aquilo. Ele pode fazer isso automaticamente e não sabe o que está acontecendo. Mas aquele que já identifica, né, conhece a verdade te libertará. Não é? Ele já pode ter um mecanismo de defesa. E a atmosfera do ambiente doméstico também fica contaminada. Em casa é a mesma coisa, né? Chega o pai pisando duro lá, batendo a porta, fica todo mundo apavorado. Ele tem responsabilidade de estar jogando sentimento e emoção negativos, né? Congestionando a matéria mental. Nós temos responsabilidade. Como é que tu chega em casa? Alegre, feliz, cumprimenta todo mundo, ou de cara amarrada, batendo a porta, né? O que tu já está jogando no ambiente? Qual é a outra pergunta aí? Aline, e quando a pessoa sozinha não tem forças para sair da situação de dor e ver tudo com clareza? Bom, aí se ela não sai e não enxerga, ela se mantém na faixa de sofrimento que já está. Às vezes essa situação nem é com a gente, mas é com pessoas da nossa família que nós vemos que não têm compreensão, que não querem às vezes ou não aceitam essas explicações, e a pessoa nem busca conhecimento, nem procura se modificar, e portanto ela não tem ferramentas e nem forças para sair daquele estágio. Mas às vezes há de se perguntar, há uma satisfação de estar nessa faixa mental? Muitos indivíduos têm essa satisfação. Tem um vício mental de há séculos e séculos vir na reclamação, na crítica, na vitimização, né? No ataque pessoal, de estar precisando sempre estar num conflito, agredindo alguém, porque ele vive sempre com o organismo, sempre com aquela quantidade de adrenalina, e ele precisa daquilo. Quando não tem, alguma coisa incomoda. Sim. Então, esse aí provavelmente não vai se dar conta. Esse ser identificado por nós que estamos de fora
O que nós podemos fazer? Primeira coisa, prece por ele. Porque muitas vezes são pessoas que sequer aceitam que se identifique esse comportamento. Pode gerar uma agressão maior, pode gerar uma desestruturação na criatura. É que mingau quente se come pela beirada, não é verdade? Então, às vezes, eu não posso chegar no fulcro do problema, mas nós podemos cercar com oração, com o evangelho no lar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Agregando informações, conhecimento. Exatamente. Mas dependendo do momento que o indivíduo está, ainda não é possível. Mas esse chegar, envolver, orar, oferecer um livro de esclarecimento, convidar para o evangelho no lar, né? Sim, Onde ele senta lá e já começa a bocejar. Por que será? Porque os espíritos benfeitores já estão lançando energia positiva em cima dele, né? Já estão dando aquele passo espiritual, né? Aí no outro dia ele diz, dormi tão bem depois desse evangelho, né? Então, às vezes, em anos, a criatura vai dormir bem. Mas é oferecer, é começar a mostrar para ela e mostrar o benefício que isso dá. E a caminhada, né? Cada um com o seu grau de conhecimento, né? Cada um com a sua... A terceira lei, né? Exatamente. Então, porque pode ser que esse indivíduo ainda não tenha condições da compreensão de toda essa informação que a doutrina, o que a gente tem para oferecer. Mas, veja bem, quando nós desejamos ajudar alguém e nós ligamos no campo mental com os nossos benfeitores e acorre o benfeitor desse indivíduo, ele vai nos sugerir caminhos, meios, né? Estratégias. Exato. Que vai começar, às vezes, a quebrar essa casca, né? Bom, temos mais alguma, Paulo? Não. Tá, deixa eu só concluir o atendimento, né, a esse rapaz. O Calderaro vai falar então para o André Luiz. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres. Qual é a residência dos princípios nobres? Né? É o terceiro andar. Isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou o destarte à desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular. Olha só, como muitas das pessoas que às vezes vêm aqui na casa fazer atendimento fraterno, a gente dá essa sugestão de coisas, né? Os que acabam não fazendo por indisciplina, porque querem um resultado pronto, daqui a um tempo vão voltar pior que chegar. Mas aqueles que se disciplinam, que já têm uma compreensão e que se esforçam, às vezes vêm aqui nos dar belas notícias do progresso que fizeram. Então vejam que às vezes até se agrega um grupo de estudo, se oferece para fazer um trabalho, para chegar onde a gente acaba entendendo que a casa espírita, no primeiro momento, é o hospital de almas, porque acolhe e socorre, mas também é uma escola, porque oferece estudo, tem a palestra ali, e a criatura que vai ao encontro, não é de encontro, vai ao encontro de tudo que isso oferece, se disciplina e aplica em si mesmo, ele vai transformar a casa espírita numa oficina de trabalho. Né? Quando ele chega nesse estágio, olha o caminho que ele já fez. Sim. Olha o estágio que ele entrou aqui, em sofrimento, em dor, em falta de compreensão de tudo, de si mesmo até, nem tinha noção que era um ser espiritual. Né? Passados uns anos, nós temos testemunhos aqui na própria casa, de pessoas que hoje são trabalhadores. Tranquilo. Deixa eu só finalizar. Então, assim, reduziu a disfunção celular, significa que os desequilíbrios no corpo físico desaparece, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Olha só. Vontade. Então, assim, a vontade é determinante. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, então está receptivo, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera. Então, assim, ficamos receptivos, o plano espiritual pode ajudar. A sintonia não sintonizou com os benfeitores. Sim, está lá, né, nos encontros anteriores, esse conceito aí, esse fundamento. Aproveitando essa sintonia, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem, né, que é a
evangelioterapia que a gente acabou de falar. A reeducação do ser. Está terminando o nosso encontro, mas tem umas 3 informaçãozinhas assim do fim do capítulo que é importante a gente ressaltar, que o André Luiz diz que possui profundo respeito aos fundamentos morais da vida, porque ele concluiu pela impossibilidade de uma psiquiatria sem noção do espírito. Mas parece um absurdo, né? Alguém que trata da psique dizendo que a psique, a alma, não existe. Pois é a perplexidade que nós encontramos, né? E ele fala mais lá sobre a questão de curar-se. Ele fala que educar-se mentalmente para a correção das próprias atitudes internas, lá do pensamento, lá do sentimento, daquilo que tu abriga no íntimo do teu ser, lá no teu campo mental, né? E ele lembra que o homem tanto pode levar a saúde para a sua alma ou lesá-la. Por isso que ele ressalta que o melhor remédio e mais eficaz é a fé construtiva, que é o meio pelo qual o indivíduo pode curar a si mesmo. Então a gente vai, o psiquiatra tem que ir, tem que tomar medicação para trazer a um nível de estabilidade, mas ele não vai resolver o fator gerador se ele não se educar como ser espiritual, seus valores profundos e mais íntimos. Por isso que o Calderaro fecha o capítulo dizendo que o objetivo é a realização do reino de Deus em cada um de nós. Então, tá aí a lição. Paulo, temos mais algum comentário? Não. Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido presidente, né, companheiro aí de grandes jornadas, para fazer o fechamento deste estudo. A Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade agradece a participação de todos, o carinho com que receberam os nossos convites, os nossos estímulos para a participação e, sobretudo, pela divulgação que muitos de vocês acabaram fazendo, gostando do trabalho, divulguem, porque quanto mais nós conseguirmos compreender que somos espíritos transitando pela matéria densa, melhor para nós. Quando se fala ali no 3º andar do cérebro, nós temos que planejar, mas não as conquistas de agora, somente desta reencarnação, mas das próximas, já semeando aqui o que desejamos colher de futuro. O futuro não é para quando nós nos aposentarmos, como quando nós concluirmos um curso, quando casarmos, quando mudarmos de emprego. Isso são temporários, são metas temporárias. Nós temos que avançar mais o nosso pensamento para podermos viver mais tempo nesse trânsito entre os 3 andares, sabendo que somos, como disse, espíritos imortais realizando uma experiência na matéria densa, por pouco tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo não aqui. Então precisamos nos preparar para isto. Quando nós nos entendemos espíritos imortais, tudo se modifica em nossas vidas para melhor. Bem, feitos esses agradecimentos, quero agradecer também a participação daqueles que elaboraram esse trabalho, os que apresentaram e todos os demais na Casa Espírita que nos secundaram para que nós tivéssemos esse êxito que estamos concluindo hoje. Outros virão. Para o ano que vem já estamos preparando um novo ciclo de encontros no verão, janeiro e fevereiro, e estamos pensando em fazer de uma forma um pouco mais dinâmica do que esta que nós fizemos agora, neste ano de 2021, que foi praticamente expositiva. Vamos fazer uma interativa para o ano que vem. Então vamos à prece, para não nos alongar além do que já nos alongamos. Te agradeço, Mestre,
pela oportunidade do trabalho. E a Deus, que nos situou exatamente na seara que necessitávamos para o nosso crescimento evolutivo. Cada um de nós que aqui está trabalha arduamente para se transformar em alguém melhor. Portanto, venho te pedir que estimule-nos a coragem, a vontade, dê-nos ânimo e reavive em nós a esperança. E que a caridade seja para nós um grande medicamento para curar as nossas dores da alma. Toda vez que fizermos o bem para alguém, não podemos esquecer, estamos fazendo a nós mesmos. Busquemos na caridade a conquista da felicidade. Eu tenho certeza de que todos vós que nos acompanharam nestes 8 encontros prestaram a grande caridade a cada um de nós que aqui estávamos e aos trabalhadores do plano físico e espiritual da nossa casa espírita. Muitas bênçãos para todos. Que seja feita a vontade de Deus e nesta vontade possamos nos alegrar pela vida. Assim seja.